vocês, não todas são mães. Você já sabia como era ser mãe antes de ser mãe? Por mais que você tenha se preparado, você também aprendeu durante a caminhada, né? E apanhou também, né? No bom sentido, porque isso faz parte. Mas depois de um período, obviamente na tradição da experiência, você já aprendeu muito mais. A gente chama assim, primeira vez que é mãe é um jeito, segunda vez, né? Primeira vez que é mãe ou pai, qualquer coisa que acontece, meu Deus, o mundo está acabando, né? Meu filho se casou, vai morrer. Na segunda vez, investiu, na terceira vez vai dar um tapão que já passou. Por quê? Chama-se experiência, né? Você já passou pela situação e você aprendeu com ela. Liderança é a mesma coisa. Agora, facilita se a gente aprende com alguém como é o caminho das coisas. Talvez você nunca tenha passado por aquele caminho, mas se alguém disser assim, você vai até tal lugar e aí no meio do caminho você vai encontrar uma casa de cor azul. Nessa casa você entra à direita. Então você já vai observando o lugar. Quando chegar naquela casa, a casa que ele falou, essa casa é assim, assim, assim. Entre à direita, você vai lá e entra. Você já viu um ponto de contato que vai te ajudar a ter menos medo naquela caminhada. Mas se você for para um lugar que você nunca foi, não tiver nada que te diga aonde você vai chegar, você vai com medo. A liderança também é assim. Nós não nascemos líderes e nem tampouco estamos prontos. A capacitação ela vem com o tempo. Agora, existem características que nos ajudam. Então, o programa de desenvolvimento de liderança, ele ajuda a gente a evitar os erros que outros tomaram. E isso nos ajuda a trabalhar melhor. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o PDL, vamos orar. Pode ficar sentado às vezes. Querido e bondoso Deus, quero te agradecer e queremos te agradecer porque estamos aqui, Senhor. Então, tuas servas e teus servos, que também nos acompanham através das gravações de vídeo, que tu possas abençoar essa comunidade e levantar líderes, homens e mulheres, para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de falar sobre liderança, deixa eu falar um pouco sobre a nossa igreja. Por quê? Porque a liderança tem tudo a ver com a nossa igreja. Apesar da nossa igreja ser relativamente nova, mas nós não somos novos. Na verdade, a nossa fé anglicana, ela nasce lá na Inglaterra no ano 160 depois de Cristo aproximadamente. Significa que nós temos quase 2.000 anos de igreja. Em muitos países se chama anglicana, em outros se chama episcopal, mas é a mesma fé. E aí nós temos, obviamente, uma tradição de quase 2.000 anos, que não é pouco, de como a igreja funciona. Então, se a igreja funciona quase 2.000 anos de um jeito, não sou eu que vou mudar. Por quê? Porque, olha, se eu digo a você assim, você quer fazer um ovo à la coque. Alguém sabe o que é ovo à la coque? Era muito comum, isso meu pai gostava muito. O ovo nem fica cozido, nem fica cru. É muito comum na França, você chama la coque, né? E cozido mais ou menos cozido em francês. É um ovo que você cozinha durante 2 minutos aproximadamente. E aí quando você quebra a casca, você coloca ele num copinho pequeno, ele dentro fica com a gema líquida, mas a clara fica cozida. Aí você mistura, para quem gosta é uma maravilha, para quem não gosta é passando mal, né? Porque não é que ele fique cru, mas ele fica mole com a gema um pouco endurecida. Aí eu digo, para você fazer esse ovo à la coque, é 2 minutos. Aí a pessoa vai lá e bota 10 minutos. Vai ficar daquele jeito? Não, vai ficar o ovo totalmente cozido. E aí eu pergunto, aí, está pronto? Não, porque eu fiz desse jeito, porque eu decidi inovar. O problema da igreja hoje é que tem muita gente querendo inovar quando Deus já deu o caminho. Aquilo que nos foi ensinado há 2.000 anos, não adianta mudar, porque vai quebrar a cara. A nossa igreja entende que nós temos que ser modernos na comunicação. Por exemplo, estamos gravando esse PDL para aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar aqui,
possam assistir. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Por quê? Porque isso é uma tecnologia, mas a palavra é a mesma. Imagine se eu chegasse hoje aqui com uma máquina de datilografia. Alguém se lembra da máquina de datilografia? Complicado, né? Para usar hoje é complicado. Eu nem sei se existe mais, né? E se existir, quem usa tem que comprar aquela fitinha que botava. Não sei se você se lembra disso, mas eu lembro. Tem uma fita, meu avô tinha uma máquina dessa. Aí eu pergunto, acabou a fita, onde é que você vai comprar? Ou então você tem uma máquina de fotografia que coloca o filme. Você pode ter até a máquina, agora eu pergunto, onde você vai passar, comprar um filme para colocar nela, né? Talvez até exista, mas não é fácil. Então, hoje você pega seu celular e tira uma foto. A foto é a mesma, mas o sistema é diferente. A mesma coisa que a gente fala com a igreja. A igreja é a mesma, porque a gente vai atualizar a maneira de comunicar. Então, o que é EPD? EPD é isso, é desenvolver liderança. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a nossa igreja, o jeito de administrar. A igreja anglicana, por ela ser uma igreja muito antiga, ela é uma igreja que ela tem um jeito de administrar. Deixa eu só falar uma coisa. Como aqui no ano culto, você pode perguntar qualquer coisa, tá? Eu não entendi isso, dá para repetir uma boa. Também aqui na aula, não pedi para vocês anotarem conta de que vocês estão na aula, não é? Porque eu hoje estava que eu não conseguia nem me sentar, eu estou com a dúvida no meio do teatro. E aí eu tenho esse slide pronto do PDL, a gente faz esse PDL há muitos anos, mas eu queria atualizar para a nossa realidade. Eu não consegui sentar no notebook para fazer isso, só por causa disso eu estou pedindo vocês editarem. Então vamos lá. A questão da nossa igreja, anotem agora se vocês quiserem. Pode colocar assim: governo da igreja episcopal. Vocês podem colocar assim: a igreja episcopal é formada por dioceses. O que é diocese? Alguém sabe o que é diocese? Já ouviu falar, né? Mas sabe o que significa? Vamos lá, anote embaixo assim: D-I-O é igual, aquele sinalzinho de igual, a Deus. E pode colocar ao lado ou abaixo, SESI, C-E-S-E, é igual a casa. Então o que significa diocese? Casa de Deus. Essa é a palavra que significa em latim. Quando a gente fala assim, diocese, a gente está dizendo a mesma coisa em português, casa de Deus. Então a gente fala assim, diocese, que nome estranho, a casa de Deus. Então a igreja episcopal é formada por diocese, e abaixo da diocese vem as comunidades, certo? Locais, que também são chamadas de paróquia. O que é a paróquia? Já ouviu falar muito, né? Paróquia eu sei, é a divisão da igreja católica. Não. Paróquia é uma palavra em português, que ela é traduzida em inglês. Em inglês é parish. Você não precisa anotar isso, tá? Se você quiser. E parish é P-A-R-I-S-H. Significa congregação. Então, paróquia é a mesma coisa que congregação. Só que como a gente usa a palavra mais antiga do anglicanismo, em vez de a gente dizer congregação, a gente diz paróquia. Mas algumas igrejas aqui no Brasil usam congregação, não é? Então vamos lá. A igreja episcopal, ela tem a diocese, que vocês entenderam o que significa, casa de Deus, e abaixo dela tem as congregações. Vamos agora entender melhor isso na prática, não precisa anotar isso não. Imagine uma escola. Uma escola, ela é formada de várias salas. Olha aí, nossa irmã terminou, né? Só que a escola, como é a administração da escola? Tem a diretora, que hoje também se chama gestor escolar, não é isso? A diretora pode ou não ser um professor, não é? Geralmente é um professor
que também administra a escola. Abaixo do diretor, existem pessoas que dão aulas. Qual é o nome dessas pessoas? Professores. Cada professor dá aula de uma matéria. Quando a escola é de primeiro grau menor, cada professor fica numa sala, às vezes tem mais de um professor, né? Então tem várias salas. Imagina uma escola que tem 10 salas de aula. Cada sala tem um ou dois professores. Aqueles professores, eles dão aula naquela sala e eles estão como autoridade daqueles alunos, não é verdade? Você entra numa sala, tem 50 alunos e aquela professora, ela está cuidando daqueles alunos, dando aula todos os dias. Não é assim que funciona? Acima da professora, quem é que está? Diretora ou diretor. O diretor, ele vai fazer o quê? Ele vai gerir a escola. Ele vai chamar os professores, ele vai cuidar dos professores, ele vai orientar os professores. Não é assim que funciona? Ele vai organizar a escola. Mas aqueles professores são importantes que estão tomando conta daquela sala. Se um professor fica doente e não tiver ninguém para substituir, muitas vezes o diretor vai ter que dar aula, não é verdade? Não é normal isso, mas ele vai naquele dia, olha, houve um imprevisto, os alunos chegaram, então o diretor tem que dar uma solução. Ou ele consegue um professor para substituir, ou manda todo mundo para casa, ou ele vai lá e dá aula. Então o diretor, ele é melhor do que o professor? Não. Ele está com uma função naquele momento de liderança acima do professor. Mas o professor é fundamental. Agora vamos fazer uma comparação. A igreja episcopal anglicana, católica, luterana é a mesma coisa que uma escola. Você tem na escola o diretor. E cada sala de aula tem um ou mais professores. O diretor é o bispo. Ele está gerindo aquela escola. Imagine que a diocese é a escola. E cada sala de aula é uma igreja. Por isso que na igreja anglicana, na igreja episcopal, todas as escolas, aliás, todas as salas de aulas, é como cada igreja vai estar junto. Eu estou lá. O professor pode chegar e dizer assim: na minha sala o diretor não é. Ele pode fazer isso? Pode até pensar em fazer, vai. Ele vai ser talvez convidado aí para o setor de recursos humanos, com um bilhete de ida sem volta. Ou o professor pode dizer assim: olha, a partir de hoje, a minha sala de aula eu não quero mais nessa escola. Eu vou agora dar aula do outro lado da avenida, sozinho para a minha sala. E o diretor não quer nem saber. Pode fazer isso? Não, porque as salas pertencem à escola. A diocese é a escola. E as salas de aula são as igrejas. Deu para entender até aqui? Cada igreja, ela não está solta, nem tampouco pode fazer o que quer. A nossa irmã, a reverenda Gilmara, sabe o que eu estou falando, é o jeito de ser. O diretor é o bispo. Significa que o bispo, ele vai poder fazer o que ele quer? Não. O diretor pode fazer o que quer na escola? Não, existem regras. Ele pode chegar na sala de aula, esculhambar com o professor e botar para fora. É assim que funciona. Pode até ser que algum diretor faça isso, mas se fizer vai ter complicação, não é? Então, na igreja anglicana, fazendo uma comparação, a escola é a diocese e as salas de aula são as igrejas locais, que a gente chama de paróquias, pode ser uma comunidade. Então, a nossa diocese hoje, ela é formada por algumas salas de aulas, algumas igrejas. Quais são? Só para a gente lembrar. Igreja aqui, né? A igreja da casa, que fica aqui em Prazeres, Consolador aqui em Piedade, Jesus Salvador lá em Paulista, Igreja Transfiguração em Mogi das Cruzes, Igreja Santa Face de Cristo lá em Assunção, no Paraguai, Igreja Bom Pastor em Minas Gerais, está sendo implantada mais uma igreja em Mogi das Cruzes, e a igreja que talvez eu estive semana passada com alguns irmãos lá em Exu, a igreja Rocha Viva, né? Cada igreja dessa, ela faz parte da mesma escola. O pastor é o professor, então o pastor cuida da sala de aula, mas o pastor está subordinado ao bispo, e o bispo é o
professor de uma sala de aula. E todo dia está naquela sala de aula. Dá aula o dia todo lá. Ele vai ter tempo para administrar bem a vida na escola? Não. Porque a escola tem que fazer muito, não é verdade? Você sabe que a diretora é muita dor de cabeça, né, minha irmã? Então, o bispo, ele está sempre circulando, vamos assim dizer, visitando. Como é que está essa sala de aula? Como é que está essa? Como é que está você? Você está bem? É assim a função do bispo. E a função do pastor é a mesma coisa, só que ele faz com os membros. Entenderam até aqui? Então, isso chama-se hierarquia. Então, como bispo, eu tenho uma autoridade de liderar. Como pastora, a reverenda Gilmara tem uma autoridade de liderar. E cada igreja tem e é formada por ministérios. Essa igreja está nascendo, tá? Aos pouquinhos, né? É uma igreja nova, eu digo assim, é um bebê, 5 meses. Você chega num bebê e dá para ela uma Coca-Cola. Quem é louco? Lucas tem 2 anos e 7 meses. Eles olham para a gente tomando Pepsi, pela casa a gente é crente, não é Coca-Cola. Então, ele vê a gente tomando Coca-Cola e faz. Ele não sabe disso, né? Porque ele vai fazer bem. A gente sabe que Coca-Cola é gostoso, mas não vamos dizer que é uma bebida assim, extremamente saudável, né? O bispo Robson chamava de veneno engarrafado. Quer dizer, põe mais um pouco desse veneno engarrafado aqui para mim. Acontece que a igreja é formada por ministérios que são formados por pessoas. Mas a igreja está agora começando a vida dela. O bebê vai aos pouquinhos, crescendo, tudo tem um tempo. Não adianta atropelar o tempo, porque o tempo é de Deus. Primeiro que essa igreja aqui é de Jesus. Graças a Deus, ela não é minha, nem da pastora Gilmar, nem de ninguém aqui. É de Jesus. Se daqui a 3 minutos eu tiver um piripaque e morrer aqui, a igreja permanece, louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? A igreja é de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende: se eu não for para a igreja vai sofrer. Não vai não. O problema é seu. Jesus não precisa de você, você precisa dele. Jesus não precisa de mim. Eu preciso de Jesus. Às vezes a gente acha assim, se eu não for para a igreja, e não for fazer papel, as pessoas vão lá. O problema é seu. Vou dizer por quê. Quantos anos tem a igreja de Jesus Cristo? Aproximadamente 2000 e poucos anos, não é isso? Os apóstolos estão vivos? Morreram? Todos eles. Depois dos apóstolos vieram os bispos. Aqueles primeiros bispos que nasceram há 1900 anos atrás estão vivos? Não. E os que nasceram há 1800 anos atrás estão vivos? Não. E os reformadores? Calvino, Lutero, João Hilbert, estão vivos? Não. A igreja morreu por causa disso? Não. Está viva do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a igreja só precisa de Jesus. Nós é que precisamos da igreja. Então a primeira coisa que a gente aprende, a questão da liderança, anota isso aí. A igreja não precisa de mim. Eu é que preciso da igreja. Então entenda, eu não estou aqui falando contra ninguém. Eu conheço todas vocês. E sei que vocês, eu disse a Gilmar essa semana. Acho que a gente foi quarta-feira, não foi? Compartilhei com ela e disse assim: a igreja, restauração da nação, o grupo não é grande. E eu nunca me preocupei com isso. Se você não pudesse preocupar também. Você sabe por quê? Eu prefiro a igreja pequena, com gente que não dê trabalho, do que ter 50 pessoas aqui dando dor de cabeça. Porque eu vejo, eu conheço o Gilmar, conheço vocês, eu sei o dia a dia. Eu não vejo vocês aqui se declarando. Alguém aqui está com ódio de alguém aqui nessa igreja? Raiva. Por que de raiva? Todo mundo pode se abraçar aqui numa boa, sem falsidade, né? Ou abraça e diz: Deus te abençoe, meu irmão. Porque aqui eu estava guardado. Ninguém fala isso, né? Então, é melhor. Eu estou dizendo que a igreja não deve crescer. A nossa obrigação do evangelho é evangelizar. E nós vamos fazer isso esse ano. E vai pessoas chegarem. Mas nós estamos preparados para recebê-las. E vai vir gente com problema. Não vai chegar uma pessoa maravilhosa. Não vai, não. A igreja vai chegar gente com dor de cabeça também, que vai dar dor de cabeça. A gente tem que estar preparado para a gente. Eu disse a Gilmar, daqui a um tempo, você e vocês também, um ano ou 2 anos, vocês vão se lembrar de hoje, como a igreja vai dizer assim: eita, que saudade da minha igreja. Eu já vi e passei por isso, dessas coisas. Aqui nada, mas eu quero que a igreja cresça, eu sei, nós queremos também.
mas vocês vão sentir falta desse hoje que vocês se conhecem e se amam. Não estou dizendo que não devemos ter congregado. Não vou ficar assim, pastor, nada disso. A igreja tem que avançar, mas faz parte. Então, a igreja de Jesus Cristo não precisa de você e nem de mim. Muito pelo contrário, nós é que precisamos de Jesus. Nós é que precisamos da igreja. Essa é a questão. Então, a igreja de Jesus Cristo, no caso a nossa episcopal, tem esse jeito de ser, de liderar. E por que eu estou dizendo isso? Porque lugar que não tem regras é uma bagunça, não é verdade? Vou dar um exemplo de preparar a gravação para terminar esse ponto rapidinho. Todas aqui, eu acredito, não sei se todas, são mães, não é? Tem filhos. Não importa se criança, se adulto, não interessa. Quando eles eram crianças, imagine um bebê de 1 ano, para você, seu marido e mais 3 filhos, ou 2 ou 3. Um de 1 ano, outro de 1 ano e meio, 2 anos, está lá, junto com você, seu marido e as crianças. Aí as crianças não querem comer o almoço que você colocou. Carne, arroz, verdura, isso é comum, né? Só quer comer chocolate, sorvete, batata frita, né? O Lucas é louco com batata. Lá em casa eu faço batata na batata mesmo, eu corto bem fininho e fritório, né? Bem fininho, fica feito chips. Quando ele vê que pega batata na geladeira, ele faz batata! Feijão de batata. Ele fica feliz pra caramba, né? Aí já vai pegar a mesinha dele e diz, calma, Lucas, a gente vai fazer ainda. Criança gosta disso. Se deixar o Lucas, ele come só batata. Vai em qualquer lugar, tem pizza, ele prefere batata. Ele é louco com batata. Mas a gente pode deixar a criança comer só batata. Você deixa seu filho comer só sorvete, chocolate, aquilo é gostoso. Mas ele comer só aquilo vai ficar ruim para ele. Vai dar depois doença, porque vai fazer mal, não é verdade? Então o que você faz? Você se senta com ele, com seus filhos e seu marido e fala assim: olha, nós entendemos que a comida que você está comendo, arroz, feijão, carne, verdura, você não gosta, mas fazer bem para você. Por outro lado, você só quer comer chocolate, batata frita, bombom. Então vamos fazer uma votação. E o que der, a maioria, a gente decide fazer. Aí você vota para que a criança coma comida de panela. O seu marido vota para que a criança coma comida de panela. Mas os 3 filhos decidem que na votação eles vão comer só chocolate e batata frita. Então no final você agradece a eles e diz, então tá bom. 3 contra 2, vencer batata frita e chocolate. A partir de hoje só tem batata frita e chocolate aqui nessa casa. É assim que funciona? Por que não? Pode falar, por que não? Quem está vendo aqui, acho que não tem ninguém aqui. Por que não? É assim que funciona. Uma família é assim que funciona. Toda vez que seu filho quiser fazer alguma coisa, criança, você deixa ele fazer. Você volta e diz, não, a sua opinião aqui, você que sabe, a partir de hoje. Não tem maturidade, né? Porque não tem maturidade. Porque não tem condições de escolher. Porque pode até gostar, mas não é o melhor para ele. Quando você quer que a sua filha ou seu filho coma algo que talvez ele não goste do paladar, você está fazendo isso com maldade? Não, porque é para o bem dele, é o melhor para ele, não é? Então essa regra não foi você que criou, mas ela existe. E para que ela existe? Para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, né? A paz do Senhor, reverendo. Nosso pastor mais pentecostal, né? Aí a pergunta é: se você deixar a criança fazer o que ela quiser, qual é o nome que vai virar isso? A sua casa? Bagunça, falou aí Ana Paula. É porque você não gosta da filha ou do filho? Não, é porque aquela regra, que nem foi você que inventou, ela é pro bem. A mesma coisa é a igreja. Com todo respeito, não tem nenhuma criança aqui. Mas, essa igreja, por exemplo, é uma igreja nova, 5 meses. Aí a pessoa se converte. Chega aqui, louvando, glória a Deus, aleluia, que é a primeira vez. E aí a pastora diz, olha, meu irmão, nós temos aqui alguns ministérios, funciona desse jeito, você vai liderar assim, assim, assado. Vai ser liderado. Não, não aceito não. Vamos fazer uma votação aqui para a gente decidir. A igreja anglicana não tem isso, é igual a família. Tem nada de votação, não. Esse é o jeito da igreja anglicana. Não existe uma igreja episcopal que não vai unir para buscar para alguma coisa.
a votação para a decisão do que vai acontecer. Não existe isso. Talvez algumas igrejas façam, mas na Bíblia, e a gente vai mudar isso, você mostrar aqui na Bíblia, mostra aqui na Bíblia, aonde é que os discípulos com Jesus se reuniram e Jesus chegou para os discípulos e disseram assim: vamos sentar para decidir se a gente vai para o lugar A ou B. Vocês viram Jesus fazer isso? Vocês viram os discípulos? Apóstolo Paulo, meus queridos irmãos da igreja de Roma, os romanos, estou vendo que vocês estão fazendo algumas coisas erradas, mas nós precisamos sentar para que a gente decida junto o que deve ser feito, né? Ou então você vai orar para Deus: Senhor, eu quero conversar com o Senhor, eu quero sentar para a gente decidir junto como é que vai ser. Não existe no reino de Deus. O reino de Deus é o seguinte: Deus manda, a gente obedece. Tem democracia não. Democracia pode ter no governo, e deve ter. Eu sou contra a democracia não, pelo contrário. Porém, na igreja, na Bíblia, não existe democracia. Existe o que a gente chama de teocracia. O que é isso? Deus manda, a gente obedece. E na igreja anglicana, na igreja episcopal, os representantes da liderança, primeiro é o bispo, depois os pastores e depois os líderes. Cada líder foi colocado em um determinado ministério para exercer a sua função. Agora, existe a maneira certa de liderar. O bispo, o pastor, não pode ser um ditador. E nem tampouco fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Claro, ele está sendo orientado por Deus. E nem o líder. Ele está subordinado a uma regra. Vamos dar uma pausa? Então, daqui a pouco a gente continua. 5 minutos para a gente conversar.